Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou autista, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araroma e Maricá, um apaixonado pela leitura bíblica, um apaixonado por Fluminense e Titanic também. Vamos para a nossa devocional de hoje, dia 104. Quem esconde não prospera. Em Provérbios 28:13 está escrito: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqueles que tentam esconder seus pecados impedem que a bênção de Deus se manifeste em sua vida, ou seja, não prosperam. A Bíblia relata a história de Acã, que fazia parte do exército de Israel. Deus havia ordenado que, depois de vencer os inimigos, ninguém deveria tomar nada do despojo. No entanto, Acã desobedeceu. Ele viu uma capa babilônica, prata e ouro, cobiçou-os e os escondeu entre seus pertences. Como resultado, o exército de Israel foi derrotado e caiu nas mãos de seus inimigos. A desgraça só cessou quando o mal foi removido do meio deles. Josué, capítulo 7. Vamos ler aqui. Josué, capítulo 7. Cadê? Josué, capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, jogou para si uma parte das coisas condenadas. E não do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. Já beberam sua água? Bora beber, hein? Eu tô gravando esse vídeo num sábado, mais de 5 horas da tarde. Meu estilo nesse sábado quer beber essa garrafa toda, 2 litros. A água tá boa. Aí o Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. José enviou alguns homens de Jericó, da cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão espiar a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para não te entregar nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra verem isto, nos secarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E, então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisa condenada no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então José se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas tribos, e as suas caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E, fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, de Zabdi, de Zera, da tribo de Judá.
Então José disse a Acã: Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: É verdade, eu peguei com o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobri essas coisas e as peguei para mim. Eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então José enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel. E eles colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, eles levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe esta calamidade sobre nós? Você hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E, depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Jacó até o dia de hoje. Deus ama você com amor paternal, o que inclui disciplina. Por isso é importante que você se mantenha sempre fiel, para que a bênção de Deus se manifeste. Com humildade, com seus pecados, peça perdão ao Senhor, pois aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus deseja que você desfrute plenamente das grandes promessas que Ele tem para a sua vida. Não impõe limite a um Deus que é ilimitado. Você entende a importância da confissão de pecados? Será que a gente entende mesmo? Ser sincero, até hoje é difícil entender a importância de confessar pecados. Sei que é importante, mas a gente tem que saber valorizar a importância de confessar os pecados, de confessar nossos pecados todo dia, tá? Vamos ler o livro de 1 Reis 10 e 11. Vamos ler. 1 Reis, aqui. Reis, 1 Reis 10. 1 Reis, capítulo 10. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ele se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço de seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o local de comerciar na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: É verdade o que eu vi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eles que não me contaram nem a metade. Você supera a sabedoria e prosperidade e a fome que eu vi. Felizes os homens à sua volta, felizes em seus servos que estão sempre diante de você, e que ouvem a sua sabedoria. Pediu seu Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor é Israel para sempre e, por isso, ele o constituiu rei, para que você execute os juízos e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Veio o navio de Irão, que transportava o ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, e como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão, cada um era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes, e dos reis da Arábia e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1,8 kg de ouro em cada escudo. O rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, enquanto o trono, ao alto, era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço.
e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Não se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as tralhas que Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota botava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ver a sabedoria que Deus tinha pôs no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão juntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que espalhou pela cidade onde mantinha os carros, deixando uma paz junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que, em Jerusalém, a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Safelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e os comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. E importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. 1 Reis, capítulo 11. Bebi mais um pouquinho d'água que a garganta tá seca. Tá acabando a água, hein? Tá acabando. 1 Reis, capítulo 11. Além das filhas de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. São já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, que escolhi. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadad, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, comandante do exército, que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Porém, Hadad fugiu para o Egito na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadad era ainda muito jovem. Partiram de Midian e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, que deu a Hadad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Hadad encontrou favor aos olhos de Faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, que foi criado por Táfnis na casa de Faraó. O Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Quando Hadad soube no Egito que Davi tinha morrido e que Joabe, como dois exércitos, estava morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe perguntou: mas o que lhe falta comigo para que você queira voltar para a sua terra? Hadad respondeu: não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão, a saber, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele juntou homens e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram e fizeram de Rezon
seu rei. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Ele fez mal, como Haddad havia feito. Rezon detestava Israel e reinava sobre a Síria. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Então foi a causa por que levantou Salomão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que, nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, as cidades que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo. Pelo contrário, farei com que ele governe durante todo o dia de sua vida. Por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu tomarei e você reinará sobre tudo o que desejar a sua alma. E você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito. Ele permaneceu até a morte de Salomão. Coisas mais altas de Salomão, a tudo que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel, em Jerusalém, foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, de acabar aqui a nossa devocional de hoje do livro Priorize Deus, dia 104. Dia 104, não é? Dia 104. Quem esconde não prospera. Sendo de Pai, mais de diversões 10. Por causa de dedicação, todos precisam ver esse vídeo gravado aqui no YouTube. Essa palavra já foi nos nossos corações. Vamos colocar em prática o que vamos aprender com vocês das nossas atenções. Esteja com leitura nesses dias, esteja como estarei dando aula agora na Escola Municipal Vereador Sabete Cavalo das Flores. Seja uma benção que possa estar passando um dia agradável com os alunos e que eles possam se divertir na aula de educação física, que eles possam me obedecer e que eles possam estar mais tranquilos hoje. Seja abençoando a vida destes pequeninos. Também todos os funcionários do OCBED, direção, secretaria, orientação, dirigentes, cozinha, portaria, segurança, limpeza, zeladoria. Foi participado do organograma do OCBED. Esteja bem com a tia Maria, que na última sexta-feira perdeu seu marido. Esteja restaurando a saúde da tua serva, esteja dando a ela todo o conforto que ela necessita, que esse vazio que ela sente, que esse vazio só o Senhor pode preencher. Esteja também nos dando discernimento para que possamos ser o ponto seguro para ela, que ela possa achar em nós um elo de amizade, que ela possa contar conosco. Também contigo, primeiramente. Se pede Deus em Jesus. Amém. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, assista as notificações, inscreva no comentário de oração. Gostava muito de orar com você, por você. Valeu, até a próxima. Tchau. Fui. Valeu.